Gente, a gente vai falar de um tema bem importante, tá? Que é a culpa. E eu vou trazer também aqui a teoria do Karpman, que ele fala do triângulo dramático. Eu fiz um desenho para vocês entenderem na prática, tá? O triângulo de Karpman, ele é formado por 3 papéis, tá? E esses papéis, eles correspondem a algumas funções que são disfuncionais. E a gente vê isso aqui, gente, em 99% das famílias. É aqui que as disfuncionalidades nascem, tá? E aí eu vou explicar cada um desses papéis para vocês. E o que acomete essas relações? É justamente a culpa, que fica aqui, ó, intercedendo, mediando essas relações. Então as pessoas, elas não ficam nas relações por amor, por exemplo. Porque o amor, ele é livre. Ele deixa a outra pessoa ser livre para escolher aonde que ela quer estar e aonde que ela não quer estar, tá? Só que aqui as relações, elas te prendem pela culpa, tá? Elas te prendem no controle. E eu quero trazer a definição para vocês de cada um desses papéis, tá? E a função de cada uma dessas pessoas dentro desse conjunto ali que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, o Karpman, que foi a pessoa que desenvolveu essa teoria, ele nomeia esses 3 papéis: o salvador, o perseguidor e a vítima, tá? E é nessa forma dessas interações que a culpa se interliga, e a culpa serve para preservar esse padrão, serve para te manter ali, certo? Então a culpa ela atua como um freio no teu progresso, é justamente para te prender naquele lugar. Então eu quero descrever aqui cada um desses papéis para vocês irem se identificando, tá? E como que a gente pode também transitar no meio de todos esses papéis. Uma mesma pessoa pode transitar entre todos os papéis que estão ali, porque ela vive com base nesse drama, tá? Então, o papel do salvador. O salvador é aquela pessoa que tá sempre se responsabilizando pelos outros, tá sempre tomando conta dos outros, então é a figura do cuidador, certo? Então tá sempre querendo correr atrás daquilo que é dos outros. O salvador, muitas vezes, ele antecipa a necessidade das pessoas, né? Então a pessoa, ela nem tá sofrendo por nada ainda, o salvador, ele já projeta a necessidade do outro e tá lá prontamente oferecendo um conselho que às vezes a pessoa não pediu, tá lá tentando interferir no caminho do outro. Então o salvador é aquela pessoa que sempre está disposto a ajudar, mesmo que a pessoa não tenha pedido a sua ajuda, né, o seu conselho. Ele está sempre disponível para resolver aquilo que é do outro, certo? E por que o salvador, ele tem esse posicionamento? Porque ele gosta de gerar dependência nas pessoas. Qual que é a grande questão do salvador? A identidade dele é formatada naquilo que ele é útil para as pessoas, tá? E ele vive sempre em função do outro. Ele não consegue olhar para ele nunca. Ele se coloca sempre em segundo plano, né? E às vezes, né, ele até começa a assumir a demanda das outras pessoas porque ele não quer lidar com as suas próprias. Então é uma forma de transferência também, certo? E aí o salvador, como que ele se sente? Ele se sente sobrecarregado, ele não sabe pedir ajuda, tá? E geralmente ele faz além do que ele pode e além do que ele quer fazer, certo? Porque ele tem uma dificuldade muito grande de dizer não, de se posicionar. O salvador aqui, muitas vezes ele entra no arquétipo do bonzinho, tá? Que ele faz de tudo para agradar o outro. E aí as pessoas, elas começam a abusar da boa vontade dele, ele começa a achar ruim, né? Porque essas pessoas acabam invadindo o espaço dele, começam a demandar demais e não sobra nada para ele, não sobra tempo, né? Na verdade, ele quer buscar o reconhecimento que existe ali por trás, mas como ele não entende os limites da ajuda, como ele não entende o que realmente a outra pessoa precisa, que muitas vezes é um espaço, é deixar a pessoa, sabe, caminhar o caminho dela, e às vezes ela tem que quebrar a cara, e o salvador não entende isso. Ele tá querendo sempre assumir para ele aquele caminho que é do outro. E aí o que acontece? Nesse lugar ele se sente muito injustiçado, tá? Como se as pessoas fossem ingratas, porque essas pessoas não reconhecem e não dão valor para aquilo que muitas vezes elas nem pediram. Eu dou um exemplo lá dentro do curso que aconteceu comigo nessa questão da postura do salvador, só para vocês entenderem
que a pessoa ela sai completamente do lugar dela. Então, esses tempos eu tava na academia, né, e eu tava fazendo exercício do meu jeito lá, da forma como eu gosto e eu sinto mais confortável. E aí veio uma pessoa que não é personal, que não é nada, tá? É uma mulher, ela chegou e falou, ah, faz desse jeito que é melhor. Então ela começou a interferir, né, naquilo que eu tava fazendo. E detalhe, eu não tinha pedido ajuda e ela tava completamente fora do lugar dela porque ela não é personal. Né? Então ela acabou não percebendo a postura dela e isso me incomodou profundamente. Né? E aí o Salvador não percebe que ele vai na maior boa consciência, ele tá tão identificado dentro desse papel que ele acha realmente que ele tá ajudando a outra pessoa, quando na verdade não está. E aí o que acontece dentro dessa pessoa que tem essa postura? Ela impede os outros de assumirem as suas próprias responsabilidades. Ela acaba retirando a força das outras pessoas e acaba tornando as outras pessoas incapazes. Então, imagina só, quando existe uma pessoa que está sempre assumindo responsabilidade por você, você vai se acomodando, você vai se tornando dependente dela, né? Você vai deixando realmente de fazer aquilo que você pode, aquilo que você precisa, porque sempre tem alguém fazendo aquilo por você. Então, o Salvador, ele sempre atrai uma vítima para estar assumindo por ela aquilo que na verdade, né, é aquela pessoa que precisa assumir. Então a gente já entra aqui no segundo papel, que é o papel da vítima. Então a vítima é o dependente. Essas relações que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, são relações de completa dependência emocional. Todas as pessoas aqui dentro desse triângulo são dependentes, tá? A vítima é o dependente mesmo, é aquela que depende sempre dos outros, é aquela que nunca se responsabiliza por nada, a culpa é sempre do outro, nunca é dela, né? Nada ela assume, certo? Precisa sempre que tenha alguém fazendo por ela aquilo que ela não está disposta a fazer por si mesma. E não porque ela não pode fazer, tá, gente? Não porque ela não consegue fazer, porque ela realmente não quer fazer. E é cômodo, porque sempre tem alguém dentro dessa mesma disfuncionalidade que está assumindo aquilo por ela. Eu vou entrar agora no terceiro papel, que é o papel do perseguidor. O perseguidor é aquele que sempre tem razão em tudo, tá? Ele sempre tá certo, só ele tá certo, só a opinião dele é a certa, só a opinião dele é válida, tá? Só o jeito dele é o certo. Tá? O jeito das outras pessoas não é válido, não funciona. Só o dele funciona. E aí o perseguidor, ele se coloca como superior em tudo. Ele sempre se coloca como superior. E o que vocês vão entender dentro desses papéis aqui que eu tô trazendo para vocês? Todas as pessoas, todas essas funções aqui, tá? As pessoas têm um tamanho distorcido. Todas elas são grandes, são maiores. Vocês já vão entender mais lá pra frente o que eu quero dizer com isso. Mas essas posturas, elas servem pra quê? Pra maquiar um sentimento de inferioridade, que eu não assumo. Daí eu tento me colocar como superior a outra pessoa de alguma forma. É muito comum a gente transitar entre todos os papéis se a gente vive dentro desse drama, tá? E aí o que acontece? Se a gente está dentro desse drama, a gente vai, como foi dito aqui no comentário, transitar entre os papéis. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar bem claro para vocês aqui, tá? Então, imagine uma mulher que ela é casada, tem filhos, trabalha fora, e essa mulher tem as tarefas da casa também, tá? Então, ela primeiro começa entrando. Como sair disso? Calma aí, gente, a gente já vai chegar lá, tá bom? Então, essa mulher, ela já vai entrando nesse papel de salvadora, né? A mulher que tem muitas atividades, tem muitas coisas para administrar, ela vai assumindo responsabilidade. Então, assume a responsabilidade lá pela escola do filho, o filho não tá indo bem, ela assume para ela, certo? Aí o marido, ela assume a responsabilidade do marido de dar conta das contas ali, e tá tudo em dia, certo? E aí tem o chefe no trabalho que tá cobrando prazo. E aí tem a casa para dar conta também. Então, um monte de tarefa e ela assumindo sempre a responsabilidade para si e não delegando nada. Esse é o papel do salvador. Ele não pede ajuda, ele vai só assumindo. Aí chega um momento que isso começa a gerar muita raiva
né? Essa sobrecarga começa a gerar muita raiva na pessoa. E aí ela automaticamente transita para o papel do perseguidor, onde ela vai acusar muitas vezes o outro, né? Ela começa a despejar essa agressividade toda que está acumulada dentro dela, né? Onde ela não ofereceu um limite lá atrás, ela vai simplesmente despejar, ela vai reagir a tudo isso. E vai começar a culpabilizar todas as pessoas, certo? Vai sair do controle dela a situação. E aí ela fica ríspida com todo mundo, né? E aí quando ela percebe que ela ganha a atenção das pessoas com aquele comportamento, ela começa automaticamente a ir pro papel da vítima, né? E aí ela começa a entrar naquele discurso: não, porque sou tudo eu nessa casa, porque ninguém me ajuda, porque o dia que eu morrer eu quero ver, né? Vocês vão sentir minha falta. E começa a entrar naquele drama todo. Certo, gente? Então é muito fácil a gente sair de um papel e entrar dentro da outra polaridade automaticamente. E o que essa organização faz com a gente? Né? O que esse drama faz dentro das famílias? Faz você ficar preso justamente pela culpa. E aqui eu quero trazer um outro exemplo para vocês entenderem. Então imagina só lá numa família que o pai foi embora, aí ficou só a mãe e o filho, ou a mãe e a filha, né? A filha muitas vezes tá ali presa em que enredo? Ah, porque minha mãe, coitada da minha mãe, né? Eu fico aqui porque ela sempre me deu tudo e, né, eu amo ela. Não, você não tá ali porque você ama ela. Você tá ali porque você tem culpa, porque você se sente culpado, né? É aquilo que eu disse pra vocês, o amor deixa o outro livre pra ele escolher o que ele quiser. Agora, as relações disfuncionais, elas são baseadas no controle do outro, né? Então, muitas vezes, se você tá preso nesse cenário, você tá assumindo, às vezes, o papel de salvador, né? A sua mãe é a vítima, e você fica assumindo a demanda emocional dela, nesse exemplo que eu trouxe aqui. E você tá ali por quê? Por causa da culpa. E o que eu quero que vocês entendam? É culpa sua que a sua mãe escolheu ficar sozinha? Não. Entende? A responsabilidade por aquilo que ela escolhe é dela. Mas quando a gente tá preso no amor cego, né, que o Bert fala pra nós, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. E aí, o que eu quero que vocês entendam nessa organização aqui? Todos eles acham uma forma, cada papel aqui acha uma forma de se sentir superior. Então, por exemplo, o papel do salvador, o que ele vai fazer? Eu faço por você. Quando ele entra nessa postura de eu faço por você, automaticamente, o que ele gera na pessoa? Dívida. Se eu faço por você, você tem uma dívida comigo. Então, você está me devendo algo. E aí, isso serve para prender o outro pela culpa. Entende, gente? Por isso que relações adultas são baseadas na troca. Eu tenho isso, eu te ofereço isso, você me retorna. De alguma forma você me retorna e a gente troca. Agora, o perseguidor, né? Ele se coloca como superior. Então a culpa é sua. A culpa é sempre do outro. Ele acusa mesmo. Tá? E a vítima, ela também tem uma agressividade velada, tá? Ela também faz ela também entra nessa postura de acusação, mas é mais sutil. Muitas vezes você fica preso aqui, ó, nesse padrão com a vítima ali, porque você não percebe que ela tá transferindo uma responsabilidade que é dela pra você. Então ela vai falar assim: coitada de mim, coitadinha de mim, né? Eu não dou conta disso. Ah, você vai me abandonar, eu vou morrer, né? Então existe sempre uma chantagem emocional para te fazer ficar preso pela culpa. Agora, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai entrar na parte da solução para tudo isso, tá? Quando eu olho para minha mãe, por exemplo, como vítima, tá? Vamos supor, vou pegar um exemplo aqui. A minha mãe, muitas vezes, ela atrai uma doença, né? E ela se alia a essa doença para me prender nesse drama, né? Quando eu olho para minha mãe como coitada, como vítima, né? Eu tô olhando para ela como adulta ou como uma criança? Eu vejo ela como uma adulta ou como uma criança? Se eu vejo a minha mãe como uma criança, quanta culpa eu sinto?
Se eu acredito dentro de mim que eu preciso atender a necessidade dela porque ela é uma criança. Então, na verdade, gente, a gente precisa olhar para as nossas relações de adulto para adulto. A gente precisa enxergar dessa maneira o outro. E entender que muitas vezes ele se coloca nesse papel para nos prender no controle, né? E você também, com certeza, pode se colocar dentro de algum papel aqui para prender o outro e fazer a manutenção desses vínculos disfuncionais. Porque vocês podem entender que aqui é um ciclo infinito, tá? A culpa nunca é da vítima se você está alimentando o papel de salvador. Não existe essa. Enquanto eu ainda quero transferir a culpa para o outro, eu não vou sair daqui. Então eu preciso me responsabilizar primeiro por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero, e eu preciso saber separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Eu estou com dificuldade de sair daqui. Por quê? O que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo? Eu preciso sair da postura de vítima e começar a assumir as minhas responsabilidades. Ok. Então eu vou olhar para tudo isso. Eu vou começar a olhar para o meu próprio caminho, tá? E qual que é o grande problema aqui? Aqui, gente, eu quero que vocês entendam que isso aqui diz respeito ao vínculo emocional. Aquilo que me liga à minha família por muitas vezes uma dependência emocional. E aí a nossa alma fica presa dentro desse lugar de controle. O Bert Hellinger tem uma frase muito importante que ele diz o seguinte: amar significa eu renuncio ao controle. Então eu preciso aprender a renunciar ao controle que eu exerço sobre o outro dentro do papel que eu estou. Então eu preciso querer sair desse lugar, querer sair do drama. E também deixar o outro livre para ele escolher aonde ele quer estar. O amor é livre. E aí o que eu quero que vocês entendam? O que liberta, de fato? O que faz a gente se libertar dessa prisão emocional? Então o que eu quero que vocês entendam? Existe um lugar onde é emocional, que a gente vai ter que lidar, e existe um lugar que é espiritual em nós, que é um amor que vê, tá? Esse amor, quando a gente tá lá dentro, quando a gente tá aqui, ó, é um amor cego. Quando a gente vai para esse lugar espiritual, é o amor que vê. E essa questão do amor espiritual, o que eu quero que você entenda? É entregar a sua vida a uma força maior. É você aprender a soltar realmente o controle. Quando eu falo de espiritualidade aqui, as pessoas às vezes me perguntam, é espiritismo? Não tem nada a ver com espiritismo, tá, gente? É realmente a força divina. Não tem nada a ver com religião. Eu tô dizendo, você se conectar a um movimento de entrega. Então, entregar a sua vida e das outras pessoas, no caso, a vida da tua mãe, a vida do teu pai e as escolhas que eles fizerem para essa força divina. E aí, o que acontece? Por que as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de entregar? Porque elas estão presas aqui num tamanho errado. Todas elas aqui são grandes de alguma forma. São maiores, né? E aí tem uma frase do Bert que ele vai dizer assim também: quem se arroga a um tamanho acima dessa força maior, né? Que ele quer dizer acima de Deus, né? Quem acredita que tem o poder nas suas mãos, né? Que pode controlar tudo, essa força maior se retira dele. Então, quer dizer que Deus não está com essa pessoa? Não. Quer dizer que essa pessoa não entregou a sua vida a Deus. E aí, essa pessoa, ela não tem discernimento espiritual para conseguir sair desse emaranhado. Você aprendeu a estar nesse lugar e a fazer a manutenção de tudo isso e ficar preso pela culpa, não pelo amor. E como que eu consigo transformar tudo isso? Com essa entrega espiritual. Às vezes a pessoa também não quer abrir mão desse lugar de importância, com certeza. Por quê? Porque eu tenho ganhos secundários aqui. Então, por exemplo, se eu tô na postura de salvador, tentando salvar minha mãe, e ela tá em dívida comigo, alguma coisa eu tô ganhando aqui. Tá? Esse é um exemplo. Se eu não abro mão desses ganhos secundários e dessa relação amarrada que eu tô me colocando, eu nunca vou conseguir transicionar para um lugar saudável, porque isso aqui é disfuncional. E você pode reproduzir tudo isso em qualquer lugar. Você vai levar isso, essa organização, para sua vida, tá? Então vai atrair um relacionamento em que você vai transitar
Sempre nesses lugares.